vai começar uma nova etapa, dando início agora oficialmente à nossa aula, nossa 13ª aula. Olha só, já estamos meio para frente do nosso curso. Que coisa boa, né? Hoje a gente vai trabalhar a ideia das medidas de centralidade de uma lista de dados. As duas últimas aulas trabalhou a ideia de fazer gráfico, construir gráficos, como é que eram os gráficos, e a partir dessa aula, essa aula e a próxima, a gente vai trabalhar com a ideia de analisar esses dados agora, tá bom? Então, o que nós vimos até agora? A gente viu como fazer uma pesquisa, vocês fizeram uma pesquisa básica, embora que fosse pequena, mas vocês fizeram uma pesquisa, organizaram os dados numa tabelinha, uma tabela de frequência, enviaram para a gente poder trabalhar na aula passada. Agora a gente vai fazer a análise de dados. Como é que a gente faz a análise de dados? Porque a estatística, não, se ela só servir para pesquisar, transformar e colocar no gráfico, não ajuda muito. Precisa de algumas informações. Falar, Licença. A Tawane disse que não está conseguindo entrar na aula. Uai, aqui não tá aparecendo o pedido, não. Agora apareceu aqui. Acho que não estava era com sinal de internet bom lá para ela. Permiti ela entrar aqui, mas parece que não deu certo. Bom, vamos ver se ela consegue entrar aí. Avisa ela aí que assim que ela pedir para entrar aqui, vai dar certo. Ixi, deu certo agora aí. Às vezes que o sinal da internet fica meio fraco. Seja bem-vinda, Tawane. Boa noite. Sim, pessoal, então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a minha janelinha de rascunho para vocês. E a gente vai iniciar o nosso trabalho. Até que as medianas parece que é mais fácil, né, encontrar a média. Tranquilo. Esse tema que nós estamos entrando agora, ele é um tema bem tranquilo, bem fácil mesmo, e não vai dar nenhum trabalho, eu imagino. Só preciso mesmo que vocês estejam bem ligados falar assim, vou mostrar para vocês aqui hoje, porque aí vai ficar tudo muito mais fácil de entender e fazer. Tá bom? Se eu estiver fazendo alguma coisa que você não entendeu, então você me peça para poder parar e a gente faz novamente. Vamos lá. Nós temos assim, eu vou usar vocês três como fontes. Eu quero que vocês me dêem, por exemplo, alguns números. O primeiro exemplo, vamos dar números pequenos. Quero que você faça o seguinte, que cada um de vocês, de modo alternado, primeiro vai ser a Caroline, depois a Evelyn, depois a Tawane, aí depois volta para a Caroline de novo, depois a Evelyn, depois a Tawane. Cada um de vocês vai me dar dois números, alternado desse modo, tá bom? Vamos lá, eu vou começar com a Caroline. Caroline, me dá um número. Vamos começar com números pequenos, até 10, tá bom? Pensa no número até 10 e me fala ele, Caroline. Número 1. Número 1, beleza. Agora, Evelyn. Isso é rápido. 5. 5. Ok. Agora, Tawane. 7. 7. Ok. Ela, novamente, Caroline. É número maior que 10 agora? Não, só até 10. Pode ser qualquer número que vier na sua mente, até 10. Ah, tá. Número 7. 7. Ela agora Evelyn novamente. 3. 3. A Tawane. 4. Beleza, muito bem. Ótimo, obrigado. Então, olha só, suponha que esses números aqui fazem parte de uma pesquisa, como realmente foi. Eu perguntei para vocês um número, vocês me deram, né? E para a gente agora interessa encontrar três medidas que nós chamamos de medidas de centralidade, tá bom? Que medidas são essas? Quais são os nomes que elas possuem? Eu vou colocar aqui. A primeira medida de centralidade que nós temos é chamada de média.
média aritmética. Essa ideia da média, você já tem noção dela porque você já vive fazendo médias o tempo inteiro. Porque quem é estudante faz média o ano inteiro, né? Depois nós vamos ver a ideia de mediana, olha só, mediana, e por fim a ideia de moda. Bom, três conceitos aqui: média aritmética, mediana e moda. Vamos lá. A gente poder fazer a média aritmética, você não precisa que a sua lista de dados esteja organizada, tá bom? Do jeito que a gente coletou aqui, se a gente quiser fazer a média, a gente já consegue. Portanto, vamos começar essa ideia aqui. Tá? Vamos começar capturando a ideia de média. Bom, o que seria a média? Como é que nós poderíamos encontrar a média, tá bom? Essa média, imagine o seguinte: se nós temos um conjunto, vamos imaginar o seguinte aqui, ó, se nós temos um conjunto de elementos do tipo assim, vou colocar aqui a ideia de x1, x2, x3, até um determinado xn, eu tenho um conjunto, cada elemento desse conjunto foi nomeado com a ideia de x1, x2, x3, até o último número que tem no conjunto, que eu chamei de xn. Se eu quiser, então, encontrar a média, o que eu vou fazer? Eu vou pegar cada um desses elementos e vou somar. Bom, eu vou pegar o primeiro número, que é o x1, vou adicionar com o segundo número, que é o x2, vou adicionar com o terceiro número, que é o x3, vou adicionar com os próximos números que vierem, vou adicionando até chegar ao último número, que é o meu xn. Então, eu começo por aí. Faço a soma de todos os números do meu conjunto, vou dividir a quantidade de números que eu tenho na minha soma. Como eu tinha os índices aqui, era 1, 2, 3 até o n, quer dizer que esse conjunto de dados tem n números. Quer dizer, eu vou dividir por n. Então, tecnicamente, esta é a formulazinha que a gente usa para encontrar a média, tá bom, pessoal? Então, aqui, ó. Pronto, está aqui aquilo que é de mais importante no tocante ao cálculo de média. Então, falando em palavras, essa fórmula, nós diríamos o seguinte: se você quer calcular a média de uma lista de números, você adiciona todos esses números, divide pela quantidade de números que você adicionou. Legal? Até aqui ficou beleza a fórmula para vocês compreenderem, pessoal? Me avisem aí. Ok? Ok. Maravilha. Então, pensando nessa nossa lista de dados aqui que eu pedi vocês para me passarem, olha só, eu tenho essa listinha aqui, ó, que vocês me deram. Vamos trabalhar então com ela. Vamos achar a média. Os números vão aumentando também, é? Não, Tipo, ele vai ter, tipo, esse x elevado a 1. não é elevado a 1, é o índice 1. X1, a gente fala assim, x1, x2. Pode terminar sua pergunta, Evelyn. No caso, ele fica número inteiro ou tem que ser também assim, igual esse x? X. Não, esse X1, X2, X3 aí são só, como se fosse um nome para cada número, tá bom? Como se fosse um nome. É só para a gente organizar uma fórmula para isso. Eu entendo por X1, no meu caso da minha lista que vocês me deram aí, o X1 seria o número 1, o X2 seria o número 5, o X3 seria o número 7, tá vendo? O X4 seria o outro 7, x5 seria o 3 e o x6 seria o 4, tá bom? Então, esse x1, x2 até xn é só para identificar os elementos do meu conjunto de dados. Okay? Bom, então tá. Vamos agora calcular então essa nossa média usando esses dados que vocês me passaram.
Olha como é tranquilo aqui, ó. Vou fazer o seguinte. A média, normalmente, nós costumamos representar ele, pessoal, por um númerozinho assim, um símbolo dessa maneira, ó. Um X, uma barrinha aqui em cima, tá bom? Então, para nós agora, esse X vai significar, esse X com essa barrinha em cima vai significar o quê? A média aritmética, ok? Combinado? Esse X vai ser a média aritmética. Vamos lá, então, agora calcular essa nossa média aí. Os meus números são 1, 5, 7, 7, 3, 4. Logo vai ficar assim. Minha média, olha só, a minha média vai ser igual. Vou somar todos eles. Vai ser o 1, mais o 5, mais o 7, mais o 7 novamente, mais o 3, mais o 4. Ah, tá vendo? Eu já fiz minha soma. Seria essa parte aqui de cima da fórmula, ó. Tá vendo? Fiz a soma. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou dividir essa soma pelo total de números que eu estou somando. Quantos números eu estou somando aqui? Me diz aí. Os números. Estou somando 6 números, não é isso? Eu vou dividir tudo isso aqui por quanto? Por 6. Olha aí, a ideia é bem tranquila. Continuar nosso... O que é? Quer dizer que a quantidade de fileirinha de números aí é a quantidade que a gente vai ter que dividir. Isso. Se você estivesse somando 20 números, você ia dividir por 20. Se estivesse somando 100 números, ia dividir por 100. Legal? Tranquilo assim para vocês? Vamos continuar então. Olha só. A nossa média agora, olha só. Nossa média vai ser igual a quem? Vamos ver quanto é que vai dar essa soma aí. Embaixo eu vou dividir por 6. Vamos somar. Somar o que está mais fácil por enquanto, olha. Esse 3 mais esse 7 já dá 10. Tá? Esse 1 mais esse 5 aqui já dá 6. 6 mais esse outro 4 aqui já dá mais 10, já ficou 20. 20 mais 7 fica 27. Concorda? Olha só. Vamos uma soma rápida aí. 27. Dividindo, então, esse 27 para 6, vamos ver aqui quanto é que vai dar. Quanto que vai ficar a nossa média. Vou fazer um rascunho aqui do lado. 27 dividido por 6. Quantas vezes o 6 cabe inteirinho dentro do 27? Então, vamos apelar para nosso raciocínio lógico aí, né? Usar aquela tabuadinha básica que você já sabe, multiplicando número por 6, tipo assim, 6 vezes 6 é 36. Então, passou, não deu certo. Isso é 5. 5 vezes 6, 30. Opa, tá longe ainda. Isso é 4. 4 vezes 6, 24. Opa, então quer dizer que o 6 cabe 4 vezes inteirinho. 4 vezes 6 é 24. Ainda sobra, então, aqui para mim, 3 unidades. O 3 menor do que o 6, eu vou acrescentar um zero ali e uma vírgula no quociente. 30 dividido para 6. Nesse caso aqui vai dar 5 certinho, né? Porque 5 vezes 6 é 30. Não sobra mais nada de resto aqui. A nossa divisão deu exata. Eu diria, então, que a média desse nosso conjunto de dados aí é 4,5. Olha aí, ó. Pronto. Encontrei a média da minha lista de dados. Legal? Essa ideia de média já vai estar, por exemplo, no quinto ano do ensino fundamental, já vai ser bem comum vocês trabalharem com isso, tá bom? Como vocês não estão aqui, assim, estão se preparando para trabalhar com o até quinto ano, mas é sempre bom vocês estarem um pouquinho à frente, saberem sempre um pouco a mais do que os seus estudantes, para que vocês consigam tirar qualquer dúvida que eles tiverem. Pergunto eu, tranquilo? Calcular a média aí de um conjunto de dados? Sim ou não? Responde. Tá dando para entender. Maravilha. Muito bom.
Quem é que nós temos aqui? Já temos quantas pessoas juntinhos aqui? Já estamos em 6 pessoas. Que está faltando mesmo? Está faltando agora só o Daí, né? Vou pedir, então, vou tirar uma print da nossa tela aqui, mostrando o nome de vocês. Não tem mais para abrir a câmera não, que fica mais complicado. Então, eu tirei um print, vou gravar aqui como evidência da nossa aula. Vamos continuar. Beleza, galera, olha só. Esse negócio de repetir número, para mim que eu vi lá no vídeo que o senhor passou no portal. Uhum. Se repetir o número, não tem problema ele aqui, por enquanto. Porque, por enquanto, na média, você não acha, não tem complicação de organização. A média você pode, do jeito que os dados forem aparecendo, você pode fazer. Agora, para a mediana e para a moda, é que a gente vai fazer uma certa organizaçãozinha aqui, tá bom? Vamos lá, então, para o nosso próximo tópico. A média já conseguimos imaginar. Daqui a pouco a gente faz mais algum exemplo para poder ficar ok. Então, esse tópico aqui, ó, média está aqui. Vamos agora, para a gente poder encontrar a ideia de mediana. Pessoal, a mediana, ela precisa que você faça uma certa organização com seus dados. Vamos lá, então, definir aqui o que seria a mediana. Tá bom? Vamos colocar aqui. Olha aí. Mediana, nós vamos chamar ela só assim, ó. ME, ó. Mediana. Vou colocar um Dzinho aqui, ó, para ficar mais organizadinho. Ó, mediana. Então, imagina que você tenha um conjunto de dados. A mediana é aquele número que vai dividir a sua lista de dados em 2 grupos que tenha a mesma quantidade de dados. Só que vocês precisam organizar esses dados ou de forma crescente ou de forma decrescente, o jeito que vocês acharem mais fácil. O tradicional é fazer a organização na ordem crescente. Bom, a primeira coisa que vocês precisam fazer para saber encontrar a mediana é organizar, tá bom, os seus dados. Organizar, eu vou colocar aqui assim, em forma de rol, tá bom? Porque seria esse rol? Esse rol é uma lista, só que uma lista organizada, beleza? Olha só, essa palavra rol aqui, ela é comum no meio estatístico, vocês vão entender ela assim, um rol é uma lista que tem uma organização, para não estar desorganizada. Veja, como foi que vocês me deram os dados aqui? A coleta de dados, vou colocar aqui, ó. Quando eu coletei os dados com vocês, eles vieram assim. Primeiro vocês me deram o 1, depois o 5, depois veio o 7 novamente, o 3 e o 4. Nessa sequência que vocês me passaram os números. Para nós encontrarmos a mediana, isso daqui não tá legal. Essa coleta aqui precisa ser organizada, tá bom? Isso aqui ainda não é um rol. Isso aqui a gente chama de entrada bruta, ou da maneira que você recebe da pessoa que está informando você, você vai só colocando ela no local e depois é que você vai organizar. Vamos fazer agora o nosso rol. Tá bom? O nosso rol ficaria assim, ó. Esse é o menor deles. Vou do menor para o maior. Vai ficar assim. É o menor deles aqui. 1. Depois, o segundo menor, 3. Depois, o 4. Logo em seguida, o 5. Depois, um 7. E depois o outro 7. Olha aí. Aqui está organizado agora, tá vendo? Do menor para o maior. Porque esses cálculos aqui sempre serão feitos com dados numéricos. Números sempre vai ser possível vocês organizarem eles, do menor para o maior. Agora, eu vou fazer a pergunta assim.
calcular a mediana de um grupo de dados, a primeira coisa que vocês têm que fazer, ajuda aí? A primeira coisa que tem que fazer, pessoal, Tá dando para entender. a primeira coisa que tem que fazer para encontrar a mediana é organizar de forma crescente os seus números. Então, veja que eu organizei, eu peguei os dados que estavam aí de forma desordenada, como tem aí 1, 5, 7, 7, 3, 4, organizei eles certinho, botei do menor até o maior, tá bom? Ok. Vamos ver então aqui agora o seguinte, essa nossa mediana tem duas maneiras, tem duas formas de vocês encontrarem ela, tá bom? Quais são essas formas dessa mediana? Bom, vamos falar aqui. Primeira forma dela aqui, vou colocar assim, a primeira forma é se o total de números forem ímpares. Tá bom? Ou seja, vou escrever aqui, se o total de números for ímpar. A segunda forma, olha só, segunda forma é se o total de números for par. Então, se o total de números for par. Nesse nosso caso aqui, o total de números é ímpar ou par? Ajuda. Quantos números eu estou somando aqui? Aliás, eu tenho na minha lista. É para o rol aqui. Diga, quantos números eu tenho aqui no meu rol? 6. 6. Então quer dizer que é par, beleza? Ótimo. Então, olha aqui como ficaria isso daí. Se o total de números é par, eu vou dividir esse grupo em duas partes que tem a mesma quantidade de números. Então, eu deveria colocar assim, ó. Vou colocar aqui de vermelho, primeira metade, que seria o 1, o 3 e o 4. A segunda metade, eu vou colocar agora de azul, que seriam o 5, o 7 e o 9. Tá vendo? Eu dividi esse grupo, esse meu rol, em dois grupos, cada um deles com a mesma quantidade de números. Tá vendo? Porque como é par, não sobra ninguém aí entre os dois grupos, tá bom? Nesse caso, a mediana vai ser você pegar esses dois números que ficaram aqui ó, mais próximos do centro, ó, no caso, você pegaria o 4, pegaria o 5, faria a média desses dois carinhas aqui, ó, tá bom? Então, a mediana, olha só como ela vai ser. Essa mediana aí vai ser assim, ó. Mediana do meu conjunto de dados vai ser igual à média dos dois números que estão no centro. Então, vai ser a média do 4 com 5. A média é só somar o total de números e dividir por quantos números que eu estou somando. Estou somando dois números, então eu vou dividir por 2. Olha, então 4 mais 5 vai dar 9, dividido por 2. No caso, dá 4,5. Bom, concluindo aqui, a mediana desses dados vale 4,5. Bom, olha aí, ó. Tranquilo. Se o total de números for par, o que você vai fazer? Você vai organizar toda esses seus dados em dois grupos, tá bom? De mesma quantidade de termos, porque se é par, dá para dividir por 2. Então, você vai botar a primeira metade para um lado, a segunda metade para o outro, aí aqueles números que ficarem mais próximos do centro, que no nosso caso aqui foi 4 e 5, você tira a média dele, tá bom? É como se o 4,5, olha só, como se o número 4,5 estivesse bem aqui, ó. Deixa eu colocar aqui no meio, vou colocar ele de preto aqui.
É como se o número 4,5 estivesse aqui, ó, entre o 4 e o 5. Mas como não existia nenhum número aqui entre esses dois, a gente teve que encontrar um número que ficasse na mesma distância do 4 e do 5, que seria o 4,5. Então, esse númerozinho aqui é que nós chamamos de mediana. Então, é o número que está bem no centro da distribuição dos seus dados. Agora, e se for quantidade ímpar de números, como é que seria? Agora eu vou pedir que vocês me deem outra sequência de dados aí. Mas, vamos achar a moda desse daqui, a gente faz outro exemplo com uma sequência número ímpar, tá bom? Exato. Então, a mediana, primeiro a gente organiza os números, né, em forma crescente ou então decrescente, né? Isso. Depois, a gente vai dividir o conjunto, se for ímpar ou então par. Exatamente. E aí a gente soma, depois divide, e aí acha a mediana. Exatamente. Observe que se a quantidade de números que você está somando for par, dá sempre dois números aqui no centro, então, que estão mais perto do centro. Aí você pega esses dois que estão mais próximos do centro e encontra a média deles. Soma os dois e divide por 2, você encontra a mediana. Seria aquele número que estaria entre os dois mais próximos do centro ali. Tá bom? Certo. Agora vamos para a ideia de moda, tá bom? O que seria essa ideia de moda? Se você pegar o conceito de moda do popular, vamos falar assim, você diria o quê? Que a moda das pessoas é aquilo que as pessoas mais estão fazendo, não é isso? Você fala assim, qual é a moda aqui em Araguatins com relação à roupa? Vocês vão ver o estilo que as pessoas estão mais usando e você vai dizer, não, a moda que agora é usar camisa do Flamengo, vamos dizer assim. Não, a moda que agora é usar um chapéuzão do sol. A moda é sempre aquilo que está acontecendo com mais frequência no meio que você está pesquisando. Nesse caso, então, aqui nossa estatística, a moda é o quê? É aquele dado que tem mais frequência. Vou colocar assim, o dado de maior frequência. Nesse caso aí, então, dos números que a gente escolheu, seria o 7, porque ele foi... Isso. Olha aí, pronto, não precisa mais nem ensinar. Quais foram os números que vocês me deram? 1, 3, 4, 5, 7. Eu coloquei foi um 9 aqui, ao invés de... Aqui, olha. Que coisa feia, era para ser 2 7 aqui, eu coloquei foi um 9. Corrigir logo isso aqui antes que fique mais feio ainda, né? 2 7, perdão. Os dados eram 1, 3, 4, 5, 7, 7. Bom? 1, 3, 4, 5, 7, 7. Eu vou só repetir eles aqui para ficar tranquilo. 1, 3, 4, 5, 7, 7. Veja, vocês vão olhar aquele dado que mais se repetiu, ele vai ser a moda, então. Para nós, então, aqui, a nossa moda vai ser o número 7. Ou seja, ele se repetiu, ele teve maior frequência aqui no nosso conjunto de dados. E professor? Sim? E quando temos a mesma quantidade de números iguais, por exemplo, 5, 5 ou 7, 7, como é que a gente faz? A gente diz que essa distribuição de dados, ela é bimodal, ela tem duas modas, tá bom? Então, se tem uma quantidade de números que tem a mesma frequência, então quer dizer que a moda dele pode ser mais de um número, tá bom? Pode ser um número só, pode ser 2 números, pode ser 3 números, pode ser 4 números, se eles empatarem em quantidade de frequência, tá bom? Aí como é que a gente escreve, no caso, assim? Por exemplo, se nessa sequência aqui tivesse mais um 4, por exemplo, tá? Então, nós teríamos a moda 7 e nós teríamos também a moda 4, tá bom? A moda seria representada por dois valores. Nesse caso, eu diria que esta minha sequência, ela é bimodal, tá? Ou seja,
tem duas modas, né? Bi vem de duas modas, tá bom? Tá bom. Maravilha. Pronto, agora que chegou mais pessoas aí na nossa turma, vamos fazer de novo aquela pesquisinha rápida aqui, porque eu quero agora uma quantidade de números que seja ímpar, tá bom? Vamos fazer o seguinte, deixa eu olhar aqui. Cada um de vocês vai me dar um número novamente, tá bom? Porque quem não estava aqui no comecinho, a gente está fazendo uma pesquisa para encontrar alguns números. Nós temos aqui quem agora? Evelyn, Andressa, Caroline, Leidiane. Cada um de vocês vai me dar 2 números e eu vou completar com um meu qualquer, tá bom? Vamos lá? A ordem vai ser a seguinte: Caroline primeiro, depois Evelyn, depois Andressa, depois Leidiane. A Tawane já não está mais aí com a gente, tá? Aí, Tawane. Ela saiu, acho que deve ter dado algum problema no compartilhamento. Caiu aí a conexão. Vamos lá, então. Essa ordem: Caroline, Evelyn, Andressa e Leidiane. Depois começa a repetir novamente e eu vou colocar o último número. Tá bom? Vamos lá, podem começar. Número 3. 3. 5. 5. Por favor. A sequência que eu falei. Bora, galera. É a próxima que eu falei aí, depois da Evelyn. Acho que era a Andressa. Bora, Andressa. Andressa não está aí? Tá aparecendo a foto dela, né? Vou falar o meu então, professor, pode? Fala aí. 4. 4. Ok. Vamos lá, mais um de cada um. Vai lá. Número 7. 7. 8. 7. 8. 6. 6. Beleza. E eu vou colocar o meu agora, 3. Bom? Bom. Olha aí. Nós temos agora uma nova sequência de dados. Observe que eu estou... Eu passei tudo ímpar. Isso, eu queria uma sequência que tinha quantidade ímpar de números. Deu certo agora, né? Tem 7 números aqui. Vamos, então, nesse caso, fazer a mesma coisa. Olha só. Vamos tentar encontrar quem? Qual é o nome das 3 medidas de centralidade? Vamos tentar encontrar a média. Qual é o próximo nome? Mediana. Mediana. São os 3 M's da estatística. Qual é o próximo? A Média. moda. Isso, a moda. Muito bem. Olha aí. Média, mediana e moda. Vamos colocar aqui uma interrogação para as 3, ó, porque a gente vai descobrir cada uma delas e depois vem trazendo para cá as informações. Vamos lá. Para encontrar a média, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui de preto. A média é aquela representaçãozinha assim da barrinha, ó. Média, você encontra ela como? Somando todos os números. Então, seria o 3, mais o 5, mais o 4, mais o 7, mais o 8, mais o 6 e mais o 3 novamente. Ó. Você soma tudo e divide pelo total de números que você está somando. Como eu tenho 7 números aqui no meu conjunto de dados, vou dividir por 7, tá bom? Lembra que esse número aqui que eu estou dividindo não é nenhum número do que está aqui em cima. É a quantidade de números que nós estamos somando. Combinado assim para todas? Sim. Maravilha. Agora eu quero que vocês me ajudem a fazer essa soma aí. Tá bom? Vão somando aí enquanto eu escrevo aqui, olha. Quanto que vai dar essa soma? Vamos marcando aqui aqueles números que nós já somamos. Os mais fáceis, né? Esse 3 aqui, olha, mais o 7, já dá 10. Esse 4, mais esse 6, já vai dar mais 10, então já temos 20. Né?
esse 8 mais o 3 aqui já dá 11, então dá 31, mais 5, 36. Concorda com esse número, galera? Sim. Então, eu vou ter aqui 36 dividido para 7. Dividir isso daí, e aí já vamos ter encontrado a nossa média. Vou fazer um cálculo aqui, ladinho como rascunho, vamos lá. 36 dividido para 7, eu sei que vai dar 6, por quê? 6 não, vai dar 5, não é isso? 5 vezes 7 é 35, sobra 1 ainda, não é isso? Acrescenta um zerinho aqui e uma vírgula, 10 dividido para 7 vai dar 1, vezes 7 dá 7, para 10 ainda sobra 3. Aproximadamente 5,1. Então, vai dar uma casinha quebradinha um pouquinho mais para frente, mas porque para nós já está de bom tamanho. 5,1. Pronto. Então, a média desse nosso conjunto de dados é isso daí, 5,1. Ficou bom para vocês assim, galera? Eu agora estou começando a lembrar, porque eu lembro que quando a gente teve a aula de estatística, a professora passou isso aí, mas como já foi lá no segundo período, a gente acaba esquecendo, né? Quando você começou a falar aí, eu fui começando a lembrar de novo. Certo, muito bem. Então tá aí. Tudo é questão de prática. Exatamente, você falou tudo agora. É questão de vocês começarem a praticar, porque quando você faz, você pratica, fica gravado na sua mente, na sua memória, tá bom? Só de ver eu fazendo aqui, vocês não vão aprender 100%. Vocês vão ter noção como é que faz, vai saber o procedimento, mas a memória da gente é uma coisa fantástica. Ela grava mais aquilo que a gente pratica, certo? Pior que a gente vê você explicando aí, professor, a gente acha tão fácil, você explica assim de um modo tão simples, mas quando a gente vai fazer, parece que dá assim um branco em tudo que a gente assistiu na aula. Quando der esse branco, vocês vêm aqui no vídeo que ficou gravado, assiste novamente, e fala, então era isso que faltava, né? O bom das aulas remotas é isso, né? Que a gente pode pedir para, como é, a gente pode entrar no portal e Sim, assistir sim. novamente. Exatamente. Eu estava até comentando outro dia, que não me lembro com quem era que estava comentando, que essas aulas remotas estão servindo muito para isso, por quê? Porque as pessoas podem ir lá novamente e ter, né, a mesma aula de novo, quantas vezes ela precisar. Isso aqui é o bom. Assim, então, perguntando para todos que estão aí presentes, média, ficou fácil para vocês, sim ou não? Sim. Maravilha. Então, vamos apagar isso daqui. Vamos agora para a mediana. Antes de começar a fazer, eu vou perguntar: qual é a primeira coisa que eu preciso fazer para encontrar a mediana? Me diz primeiro aí, vai lá. Organizar os números em rol. Ah, top, muito bem. Vamos então construir o rol dos nossos dados. Maravilha, viu? Isso aí significa que você está bem pertinho do 10 da sua prova. Eu tenho aqui, quais são os meus dados? Organizando do menor para o maior, eu tenho 3, ó, esse 3 aqui. O outro 3 aqui, ó. Aqui. Depois eu venho com o 4. O próximo seria o 5. O próximo vai ser quem? O 6. O outro é o 7. E o outro é o 8. Olha aí. O rol está feito. Eu peguei os meus dados que eu tinha anotado do jeito que fosse que a pesquisa me trouxe, sem nenhuma preocupação com a organização. Mas agora, para a mediana, eu vou ter aí essa organização, tá bom? Por quê? Olha só, qual é a ideia da mediana? A mediana é aquele número que fica bem no centro da distribuição. Portanto, eu vou destacar aqui os números que estão à esquerda. Olha, eu queria uma quantidade de números ímpar, então eu vou ter aqui 3 números que vão ficar para a esquerda, olha só.
Vou separar aqui os últimos 3 números, tá vendo? Que eu preciso separar 2 grupos que têm a mesma quantidade de números. Tá bom? Então, nesse nosso caso, como nós tínhamos uma quantidade ímpar de números, ele não dá 2 grupos certinho, usando todos os números. Vou fazer o quê? Vai ter sempre um número no meio, porque é uma quantidade ímpar de números. Isso me diz que eu vou fazer o quê? Vou ter 3 para um lado, 3 para o outro, e ficou alguém isolado no meio. E interessante agora, sabe por quê? Porque esse número que ficou aqui no centro, ó, esse carinha aqui, que é a nossa mediana. A coisa mais fácil que tem para a gente é quando é a quantidade ímpar de números. Bom, por quê? Porque a gente não precisa fazer cálculo nenhum para encontrar a nossa mediana, tá bom? Ela já fica explícita. Nesse caso, a Então, o nossa número já fica mediana evidente, né? fica evidente, exatamente. Gostei da sua palavra aí, tá bom? A mediana, nesse caso aqui, é o valor 5. Olha aí. Essa é a diferença quando tem um total de números ímpar do total de números pares. Quando é par, você dividir o grupão em 2 partes iguais, não vai sobrar ninguém no meio para ser a mediana. Aí você precisa pegar os 2 que estão mais perto do centro e achar a média deles. Mas quando for quantidade ímpar de dados, aqui você separa um grupo para um lado e o mesmo tanto de dados para o outro, vai sempre sobrar um no meio ali. Esse que sobrou no meio é a mediana. Caninha? Então, professor, se tiver 9, 10, 11 número, não importa quantos números tiver. Se for par, né, a gente faz aquela regrinha lá, que é pegar os 2 do meio, né, do centro, Isso, exato. dividir. E se for o ímpar, né, ou se for, o ímpar mesmo. Isso, se for ímpar, Aí o número já está evidente no centro, desde que você divida as 2 partes na mesma quantidade. isso. Olha que maravilha. Isso mesmo. Bom, vamos agora colocar o valor da nossa mediana aqui nos nossos dados. A nossa mediana vale 5. Aqui, vamos colocar 5. Qual o 5.0? Porque a média ficou com a casa decimal, vou colocar uma casa decimal aqui também. Seria 5 ou 5.0, tanto faz. Por fim, então, falta a nossa moda. Como nós temos um conjunto de dados bem pequeno, fica fácil de olhar quem está com maior frequência aí, não fica? Nesse nosso grupinho aqui de dados, qual é o número que tem mais frequência? Bom, já que ninguém respondeu, eu vou responder. 3. Isso, perfeito. Gente, vocês também falam, só tem eu aqui, mas o professor na aula. 3, tá bom? Eu vou colocar 3,0 para ficar parecido com os outros ali. Ou seja, 3. Pronto, olha aí. Isso é o modo que nós encontramos essas 3 medidas de centralidade. Bom, e eles servem para nos ajudar a compreender como os dados se comportam. Bom, observe que nesse caso aí, a mediana ficou bem próximo da média. A moda é um 3. E em alguns momentos, que futuramente vocês vão aprender a trabalhar com isso, essa média, moda e mediana nos ajuda a entender como é que as informações estão dentro de vamos falar, de uma amostra ou dentro de uma população. Tá bom? Aí, ó. Acharam fácil ou complicado encontrar essas 3 coisas aqui desse grupo de dados? A princípio tá bem fácil, né? Vamos ver depois. Certo. Deixa eu ouvir a voz dessa moçada aí que está aí pertinho. Fácil ou difícil, meninas? Fácil. Bacana, então. Ok, vamos então dar uma avançadinha. Ok, porque Enquanto os números estão pequenos. isso, quando os números são maiores, o que acontece? A única coisa que vai acontecer é que o cálculo vai ficar um pouco mais demorado, porque vocês vão ter que mexer com mais números. Mas a ideia é a mesma. Bom, não vou fazer uma lista maior de dados aqui agora, porque isso você pode treinar aí na sua casa. O que eu vou fazer aqui agora é
mostrar para vocês como é que vocês podem encontrar essas mesmas informações a partir de dados que já estão em gráfico, tá bom? Vamos fazer aqui, vamos tentar desenhar um gráfico aqui rabiscado, olha aí. Suponha que eu tenha aqui um gráfico que me dá as informações já na forma de gráfico. Vou tentar desenhar um gráfico barras, que é o mais comum que a gente encontra por aí. Vou usar também aquele conceito que vocês têm mais facilidade de compreender, que seria o seguinte, as notas da escola, por exemplo. Então, imagina que aqui eu tenho gráfico que me dá a nota dos estudantes, aqui me dá o total de estudantes, tá bom? Então, aqui seria o número de alunos. Por exemplo, aqui eu vou ter aqui, eu vou colocar de vermelhinho aqui em cima. Isso aqui tem o 2, aqui seria o 3, vou colocar o 4, e aqui vou colocar o 5. A nota aqui seria assim, nota 4, a nota 5, nota 6 e nota 7. Então, pensa o seguinte, eu tenho aqui uma turma e eu fiz uma avaliação com eles, e depois que eu peguei as notas de todos eles, eu fui colocando isso num gráfico. No eixo horizontal aí tem as notas, então quer dizer que todos os alunos da minha turma tiraram ou 4, ou 5, ou 6, ou 7. Quantos alunos tiraram 3? Me responda aí. Quantos tiraram 3? Quantos tiraram 3 ou quantos tiraram 4? Não, eu quero perguntar. Opa, perdão, isso? Quantos tiraram 4? 3. 3, muito bem. Quantos tiraram 5? Ah, professor, espera aí, que eu não tô quase nem enxergando aqui. Foi 4 alunos. Ótimo. Quantos tiraram 6? 2 alunos. E quantos tiraram 7? 5 alunos. Ótimo. Então, olha, quando vocês tiverem que tirar as informações de média, moda e mediana de um gráfico, o que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar a ideia de dados agrupados. Agora eu vou perguntar o seguinte: quantos alunos fizeram essa prova? A 14. primeira pergunta agora para todos vocês tentarem fazer aqui. Quantos alunos fizeram essa prova? A minha soma deu 14. 14? Opa, maravilha. Muito bem. Então você não está ruim de leitura de gráfico, não, tá bom? Você está ótimo. Quantos alunos aí? Eu tenho 14 alunos. Beleza. Se alguém tiver alguma dúvida de por que deu 14, você pergunte aí para a colega que acertou, tá bom? Então tá. Agora olha só, eu quero encontrar a média dessas notas. Qual foi a nota média aqui? Olha como é interessante o trabalho com gráficos aqui, pessoal. Vou levantar um pouquinho aqui para abrir espaço. A nota média é conseguida fazendo como? A soma de todas as notas, não é isso? E dividindo por quem? Pelo total de notas que foi somada. Eu pergunto para vocês. Eu tenho 3 notas 4, não é isso? Porque 3 alunos tiraram 4. Isso significa que eu poderia fazer assim, eu poderia pegar o 4 mais o 4 mais o 4 e somar aqui, porque foram 3 alunos que deu 4. Depois, vou somar com as notas 5. Quantos alunos tiraram 5? Foram 4 alunos. Então, quer dizer que a nota 5 vai ter que se repetir 4 vezes. Olha aí. Agora, eu vou somar a nota 6. Quantos alunos tiraram 6? 2 alunos. Então, a nota 6 vai aparecer 2 vezes. E vou somar agora as notas 7. Foram 5 alunos que tiraram a nota 7. Então, eu vou somar o 7 5 vezes.
Olha aí. É isso que nós faríamos para poder chegar na média, tá bom? Ou seja, para a gente construir o nosso rol aqui. E nós dividiríamos por quanto aí? Nós dividiríamos por 14, né? Porque nós vamos estar somando 14 notas. Beleza? Agora, a minha dica é que, ao invés de vocês somarem tudo isso aqui desse modo, vocês já podem fazer a multiplicação direta. Tá vendo? Como o 4 apareceu 3 vezes, é como se fosse assim, ó, é como se fosse uma multiplicação. O 3 vezes 4, tá vendo? O 3 vezes 4 aqui. Que é a mesma informação, esse 3 ali de cima vezes o 4 aqui de baixo. Como o 5 apareceu 4 vezes, é a mesma coisa que pegar quem? O 4 vezes o 5. Ó, seria a mesma coisa que isso aqui, ó, pegar o 4 lá e multiplicar pelo 5. E assim por diante. Porque são parcelas iguais, não é isso? A soma. Então, pode ficar mais fácil se a gente fizer a multiplicação primeiro e depois somar os resultados. Aqui seria 5 vezes o 7. Vamos, então, encontrar isso daí. A nossa média vai ser quem? 3 vezes 4 que vai me dar 12. 4 vezes 5 vai ser 20. 2 vezes 6 vai ser 12. E 5 vezes 7, 30 e 35. Tudo isso dividido por 14. E agora, somando isso aí, né? Vamos juntar aqui as dezenas primeiro, para ficar mais tranquilo. Vamos lá, as dezenas aqui. Eu tenho aqui, ó, 30, mais 10, 40, mais 20, 60, 60 mais 10, 70. Agora, somando as unidades, 70 mais 5 dá 75, mais 2, 77, mais 2, 79. Pronto, nossa soma, então, aqui vai dar 79. Ou seja, 79 dividido para 14. Quantas vezes o 14 cabe dentro do 79? Vamos fazer uma continha básica aqui. Bom, quantas vezes você acha que o 14 vai caber dentro do 79? Mas vai dar bem uns 5 aqui, né? Vamos ver, 5 vezes 4 dá 20, 5 vezes 10 dá 50, 50 mais 20 dá 70. Olha aí, deu exatamente 5. Então fica 70, ainda sobra 9. Coloca um zerinho aqui, uma vírgula. Quantas vezes que o 14 cabe dentro do 90? Vai ser umas 6 vezes. 6 vezes 10, 60. 6 vezes 4, 24. Dá 84, ainda sobra 6. E assim a conta continua. Então, 5,6 aproximadamente. Olha aí. Então, a nossa média é 5,6. Pronto. Ó. Perceberam aí que quando é com dados do gráfico, aí vocês podem ter um pouquinho mais de trabalho, que é para poder organizar, tirar as informações do gráfico ali e jogar na fórmula da média e fazer o cálculo, tá bom? Mas, no geral, é isso daí. O processo é o mesmo, é isso? Pronto, deixa eu colocar aqui a nossa média de notas desses alunos aí, foi de 5,6. Eu vou colocar aqui, então, a média 5,6. Falta nós encontrarmos a mediana. Vamos lá, vamos de mediana. Bom, a mediana, eu preciso que os dados estejam organizados. Mas olha para essa lista que eu coloquei aqui na média, que os dados já estão organizados, não já? Ó, começou pelos 4, depois pelos 5, depois pelos 6, depois pelos 7. Então, ela já está organizada, né? A gente já consegue, então, pensar em quanto que vai ficar essa mediana aí. Vamos fazer o seguinte, vou destacar a primeira metade dos dados, a primeira metade não, o primeiro grupo dos dados, vou colocar aqui de verdinho. Como são 14 números, são números pares. Isso quer dizer que não vai sobrar ninguém no meio, porque eu vou ter 7 números para um lado, 7 números para o outro. Tá bom? Então não vai ficar ninguém no meio.
Por isso, eu vou contar aqui, ó. 3, 4, 5, 6, 7. Olha aí, ó. Esse grupo verdinho aqui, ó, é o primeiro grupo, a primeira parte dos dados. Agora eu vou colocar de roxinho a última parte, que também vai dar 4. Também vai dar 7, olha só. Esse outro grupinho aqui são também em 7 números, porque são 14 no total. Portanto, a mediana aí não sobrou no meio. Eu vou ter que fazer aquele esqueminha de fazer a média dos dois do centro. Eu vou pegar os dois que estão no centro, ó, vou tirar a média deles, tá bom? Então, essa mediana aí vai ser o quê? 5 mais 6 dividido por 2, tá bom? Vamos fazer bem aqui no cantinho, ó. A mediana vai ser, então, o 5 mais o 6 dividido por 2. Isso vai ficar 11 dividido por 2, que vai dar, então, 5,5. Pronto, olha aí. Nossa mediana já está encontrada. Viram aí? Porque nós já tínhamos tirado os dados ali do gráfico, estava aqui numa organizaçãozinha bacana, já estava na ordem crescente, portanto, tudo tranquilo. E, finalmente, eu tenho a moda. Olha para essa lista de números que está coloridinha aqui e me diga qual foi a nota que mais os alunos tiraram. 7. Isso. Portanto, a moda é 7. Olha aí. Moda 7. E está pronto o nosso exercício. O que vocês me dizem? Agora eu entendi essa questão do gráfico aí, porque quando eu olhei de início, eu achei que a gente iria procurar a moda, mediana, essas coisas, dos números que estavam em cima, mas não, é da nota que está embaixo, né? Isso. Tá Por quê? aqui o 4, 5, 6 e o 7. Isso. Tá bom? Porque a gente perguntou aqui, a variável aqui era as notas. Quem está no eixo horizontal sempre é a variável, viu? A gente encontra os dados sempre do eixo horizontal aí. E aí a parte de cima seria a quantidade de aluno. Isso, a quantidade de vezes que cada nota foi tirada. Tá bom? E é isso, Certo. pessoal. Nesse momento, para a aula de hoje, a nossa ideia era essa: mostrar para vocês como é que se faz a moda, média e mediana de dados. Observe que eu fiz de uma lista normal, uma lista comum, que a gente ia pegando os dados tranquilamente assim, e eu fiz também um exemplo aqui com gráfico, tá bom? Se vocês se depararem aí com alguma atividade que tenha gráfico, vocês já sabem que para encontrar a moda média e mediana, o meio mais interessante seria esse: você fazer a análise do gráfico, retirando as informações deles e organizando ali na sua sequência para ficar bem bacana, tá bom? Se os números forem muito grandes, olha só, vamos fazer aqui mais uma ideia. Antes de passar para a próxima ideia aqui, deixa eu colocar a frequência para vocês, para que vocês possam estar respondendo ela aí sem esquecer. Bom? Vamos colocar a nossa frequência. Olha aí, pessoal, o link da frequência está aí. Façam agora, antes que a gente esqueça. Pode ser? Ok, vamos. Enquanto vocês fazem a frequência, deixa eu fazer o último exemplo da nossa aula. Ainda com gráfico, tá bom? Professor, e se fosse aquele gráfico lá que você ensinou naquele dia, que a gente vai indo lá em cima. Ai, meu Deus, não sei como é que chama o nome daquele lá. É um que fica tipo umas voltinhas, subindo e descendo. O gráfico de linhas. Isso. Tá, vamos tentar fazer aqui um com gráfico de linhas, então.
Vamos colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui, assim, uma pesquisa que procurou saber qual era o consumo de carne em quilos de um certo local aí, tá bom? Aqui eu vou fazer o seguinte. Consumo de carne, não, vou colocar aqui. Tipo de carne aqui embaixo. Tipo de carne. E aqui em cima eu vou colocar o consumo em quilos. Certo? Então, imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui filé, eu tenho aqui, que mais? Uma coisa comum aí que a gente come aí, o chambari. Alguém gosta de chambari aí? Eu mesmo não. Costela, gosta de costela? Costela eu amo. Olha aí. E o patinho aqui, vamos lá. Eu não me lembro muito bem de carne, porque eu não compro carne aqui para casa, a gente não consome carne. E não sou muito de saber nome de partes de carne, mas aqui dá para ter uma ideia. Tá. Suponha que nesse local foi feita essa pesquisa e foi o seguinte, olha, vamos imaginar o seguinte, que 30 pessoas, aliás, que 30 que algumas pessoas consumiram 30 quilos de filé nesse mês, por exemplo, Chambari foi lá para 80 quilos de chambari, costela, vamos colocar aqui, 50 quilos de costela, e o patinho nós tivemos aqui 90 quilos de patinho, tá vendo? E aí eu perguntar para vocês o seguinte, qual foi o consumo médio de carne dentro desse gráfico? Então, vou colocar aqui, ó, aquelas nossas variáveis. Qual foi a média do consumo de carne, a moda, né? Nesse caso não vai dar para fazer a moda porque eu coloquei uma variável que não é numérica. Deixa eu só colocar aqui, no caso da média, né? Nesse caso só vai dar para fazer a média, que eu não coloquei variáveis numéricas aqui embaixo, eu coloquei só a quantidade de consumo ali. Pronto. Qual é o consumo médio de carnes que eu vou ter aqui, pessoal? Deixa eu ver aqui o negócio. Não, deixa eu mudar aqui os dados abaixo, porque senão não vai permitir fazer o que eu quero. Eu vou tirar o tipo de carne e vou colocar o preço da carne aqui. Aí vai ficar as variáveis numéricas de todos os lados. Preço de carne em real. Pronto. Vamos imaginar que 30 quilos foram consumidos de carnes que custava R$ 10, 80 quilos de carnes que custava R$ 20, 50 quilos de carne que custava R$ 25 e 90 quilos de carne que custava aí R$ 30. Não sei o preço da carne, mas vamos dizer que seja algo nesse sentido. A pergunta que eu vou fazer aqui seria o seguinte, ó, qual é o preço médio da carne consumida? Olha só. O preço médio.
Quando a gente fala de média, pessoal, geralmente, nos problemas em geral, vem falando qual é a média que você está procurando. Então, preço médio, valor médio, a nota média, tudo isso é calculado com a ideia de média aritmética. O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: para mim calcular o preço médio aí, eu tenho que somar todo esse consumo que nós tivemos e dividir pelo total de quilos que foi utilizado, não é isso? Então, olha que os números são muito grandes aqui, 30 quilos, 80 quilos, 50 quilos e 90 quilos. Se você for pegar de um por um esses números para poder fazer o seu rol todinho, essa sua lista vai ficar enorme, vai ficar uma lista aqui, ó, como somando aí 90 mais 50, 140 mais 80, 220, 250 números. A pessoa, você passar o tempo inteiro listando esses 250 números para depois você somar eles, aí você tem que apelar àquela ideia que eu coloquei agora para vocês aí. Qual é essa ideia? É que a média, ela é calculada fazendo o quê? Somando todos os números que você precisa e dividindo pelo total de números. Como aqui eu preciso do total, eu estou somando a quantidade de quilos para saber o preço médio, então eu vou ter aqui 240, foi? Ou 250? Vou ter que somar de novo, porque eu esqueci. 250. 250, né? Então, vão dar 250 quilos de carne consumida aí. Agora, eu vou somar os preços deles. Olha só, eu teria que somar esse 10 aqui, olha, eu teria que somar 30 vezes, tá bom? Eu teria que somar 30 vezes, porque 30 pessoas, aliás, 30 quilos de carne de 10 reais foram vendidas. Então, mas para mim não fazer essa soma de 10, mais 10, mais 10, mais 10, 30 vezes, o que eu faço para mim ganhar tempo com isso? Como eu sei que eu tenho que somar as parcelas iguais, e soma de parcelas iguais podem ser reduzidas para multiplicações. Então, eu faria o quê? Eu faria o 10 vezes o 30, tá bom? Por quê? Porque se eu somar o 10 30 vezes, é a mesma coisa que multiplicar o 10 pelo 30. Vai me ajudar aqui muito. Agora, olha só. O número 20, eu teria que somar ele 80 vezes. Só que, para mim não fazer tudo isso, eu vou pegar o 20 e vou multiplicar por 80, que é muito mais rápido do que querer somar ele 80 vezes. Do mesmo modo, o número 25, eu teria que somar ele 50 vezes. Então, vai ser 25 vezes 50. Estão entendendo aqui a ideia que eu quero passar para vocês? Ó? É que, normalmente, os dados não são tão pouquinhos assim, igual eu mostrei para vocês nos primeiros exemplos. Eles podem vir em números grandes. E aí, para vocês não terem que ficar gastando tempo demais somando isso de um por um, vocês agrupam e multiplicam, tá bom? Por último, ó, o preço de R$30 aqui teria que ser somado 90 vezes. Então, eu sei que somar 30, 90 vezes é a mesma coisa que pegar o 30 e multiplicar por 90, tá? E aí a gente faria essa continha aqui de modo mais rápido. Tá? Então, vamos lá. Vamos ajudá-la aqui a fazer essa continha para a gente finalizar a nossa aula de hoje. 10 vezes 30 aqui vai dar 300, não é isso? 20 vezes 80 seria 2 vezes 8, 16. Aí acrescenta os 2 zeros, ficaria 1.600. Agora, 25 vezes 100, ou vezes 50. 25 vezes 5 daria 75, mais um zero ficaria 750, né? É isso mesmo. 25 vezes 5 dá 125, tipo. Vamos somar direito, né? Não pode somar errado, não. Dá 1.250, professor. Isso. 1.250. E 30 vezes 90, 3 vezes 9 é 27, então ficaria 27, com mais os 2 zeros, um do 30 e um do 90. Pronto. Dividido por 250. Perceberam, então, o tanto que foi mais rápido para nós do que somar esses 250 números, colocar um na frente do outro para depois ir somando.
Compreenderam aí a minha proposta para vocês? Sim. Maravilha. Então, vamos ver agora que número que vai dar aqui em cima. 2.700. Vamos somar os milhares aqui para ficar mais fácil. Vamos destacando cada um deles para a gente não precisar fazer a continha. Aqui, 2.000 mais 1.000 dá 3.000, mais 1.000 dá 4.000. Beleza, agora vamos somar as centenas. 4.000 mais 700, 4.700, mais 250, 4.950, mais 600, 5.550, mais 300, 5.850. Acho que é mais ou menos isso. Quem tiver com a calculadora aí pode comparar para ver se fiz certo ou eu confundi. 5.550 que eu falei, não foi? Olha, 5.550. E dividindo isso aí para 250, um zero vai cancelar um zero aqui, ficaria 555 dividido para 25. Vamos fazer essa continha aqui do ladinho. 555 dividido para 25. Pega o 5. Professor, Sim. eu fiz a soma aqui, deu 5.000. Deixa eu olhar bem aqui de novo. Vê isso, eu errei aqui. 5.850. 5.800, né? Isso. Beleza, obrigado. 850. Ótimo. Então, eu tenho que dividir 5.850 para 25. Então, fica 58 para 25 dá 2. 2 vezes 25 dá 50, sobra o 8 aqui, baixa o 5. 85 para 25 vai dar agora 3, né? Que 3 vezes 25 dá 75, sobra ainda 10. Eu coloco um zero e uma vírgula, fica 4. 4 vezes 25 dá 100. Portanto, a nossa média, o nosso preço médio é de R$ 23,40. Olha aí, ó. Viu? A ideia aqui é fazer vocês perceberem que quando o gráfico estiver contendo muitos números grandes, o que você faz? Você não vai somar todos os números numa mesma sequência, um por um. Você agrupa eles, multiplicando a quantidade que eles apareceram pelo valor de cada um. Tá bom? Fica bem mais rápido. Onde é que eu coloquei? Ah, tá. Então, o preço médio ali foi de R$ 23,40. Agora, a moda está bem na nossa cara. Qual é a moda do preço de carne nesse local dessa pesquisa aí? Olha para o gráfico aqui, me diga, a moda do pessoal vendedor de carne era cobrar quantos reais? Qual foi o preço que apareceu mais vezes, que foi vendido mais carne desse preço? 30. Isso, muito bem. Então, nós temos aí que para esse gráfico aqui, ó, a moda foi o quê? Foi R$ 30, tá bom? O preço de R$ 30. Por quê? Porque nós tivemos aí mais pessoas comprando carne desse preço. Então, essa é a nossa moda. Povo rico. Povo rico, né? E, finalmente, agora, vem a mediana, tá bom? Como é que você vai encontrar a mediana com dados no gráfico de forma mais simples, mais tranquila, tá bom? Por quê? Porque, como eu falei, a gente não deve fazer essa lista de 250 números para saber quem é que está no meio. Concordam comigo? Eu vou apagar essa parte da média aqui que nós já fizemos para abrir o espaço para a gente fazer a mediana aqui. Ok. Pessoal, pensa comigo agora, ó. Eu tenho 250 números. 250 números. Para mim achar a minha mediana, como aqui é uma quantidade par de números, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter alguns números no primeiro grupo, vou ter alguns números no último grupo. Tem que ficar do mesmo tanto, né? Da mesma quantidade nos dois grupos. Se são 250 números,
a metade de 250 números vai ser quem? Vai ser 125. Ou seja, eu vou ter que ter 125 números do lado de cá e vou ter que ter mais 125 números do lado de lá. Concordam? Pelo que nós já falamos até agora? Concordam comigo? Sim ou não? Sim. Maravilha. Olha, então, me ajuda a fazer uma continha aqui, olha. Eu vou contar esses 125 números aqui no meu gráfico, tá bom? Eu vou destacar aqui agora, de roxinho de novo, os números que eu já estou contando. Ó. Os primeiros números são 30 deles, ó. 30 deles são 10, são de 10, certo? São 10 números. Aliás, são 30 números 10 que vai aparecer. Mas eu preciso de 125. Opa, olha só. Aí eu tenho mais 80 números 20. Então, 80 mais 30 já dá quanto? 10. 110. Beleza, olha só. Então, deixa eu fazer aqui uma ideia para vocês. Ó. Os números 10 somados aqui, aliás, somado não precisa somar, né? Os números 10 organizados, mais os números 20 organizados aqui, já chegaram até a quanto? Já chegaram a 110. Eu preciso de mais 15 deles para chegar no 125 que eu preciso aqui, ó. Então, 15 deles eu vou pegar aqui do número 25, tá bom? Então, mais 15 desses números aqui vai dar os meus 125. Olha, então, veja se vocês compreendem a minha ideia aqui. Quer dizer, então, que quando eu peguei até os meus 125 números, eles vão estar aqui dentro dos números 25. Eu cheguei até o número do 25. Por quê? Então, quer dizer que o último número que eu vou pegar aqui no primeiro grupo vai estar aqui dentro desse grupo dos 25, tá bom? Porque eu precisava de 125 números, e ele vai passar de 125 aqui. O próximo grupo vai começar com 25 também, tá bom? Por quê? Porque 125 números do lado esquerdo, o próximo seria o 126, que vai estar aqui nessa mesma ordem dos números de 25, tá bom? Por quê? Porque somando 30 mais 80 é 110, 110 mais 50 dá 160, ó. Esse grupo daqui até aqui daria 160. Então, quando chegar no 125 que eu quero, ele vai estar aqui dentro dos 105, dos 25. Tá bom? Portanto, a mediana seria um número que deveria estar aqui no centro, ó, tendo um 25 para um lado e um 25 para o outro. Como eu sei que não tem ele aí, a gente soma esses dois carinhas. Ó. Então, 25 mais 25 dividido por 2. Tá bom? Então, a minha mediana vai ser igual a quem? 25 mais 25 dividido por 2, que vai continuar sendo o mesmo 25, né? Porque deu 50 dividido por 2, que também dá 25. Pronto, olha aí. Então, aqui no meio teria a mediana, que vale também 25. Olha aí. E nós não precisamos listar os 250 números. Basta a gente ir na lógica da gente e pensar, o meio desses números vai estar em qual deles? Vai estar no 10, no 20, no 25 ou no 30? A gente vai contando a quantidade de cada um deles até chegar naquele número que a gente deseja. Legalzinho? Tranquilo para vocês? Isso aí foi um pouco mais complicado, mas eu acredito que a gente, em umas 2, 3 vezes a aula, a gente aprende. Legal. Muito bem. Pessoal, eu fiz uma trilha de aprendizagem para colocar lá no pós-aula para vocês, um pouco diferenciada das atividades que a gente vinha fazendo até agora, que a gente está testando essa ferramenta. Quando vocês forem fazer, depois eu gostaria que vocês me dessem o feedback, o que vocês acharam dessa trilha de aprendizagem, tá bom? Se foi... Professor, eu abri lá e não deu certo, não. Não abriu, não.
Você clicou no link lá que aparece do ladinho? Foi, não apareceu nada. Normalmente ele abre uma outra aba. É para abrir um formulário. Isso foi, mas não apareceu nada. Parece que é não autorizado. Precisa permitir autorização, parece. Meu pai. Eu vou dar uma olhada aqui e vou verificar se tem alguma coisa faltando, tá bom? Mas a ideia é que vocês consigam. Assim que E acabar a tem aula, outras aulas lá que a gente não consegue recarregar a pasta. tem que ver se a internet está atrapalhando ou não. Mas eu vou dar uma olhadinha, ver se está faltando alguma coisa. De qualquer modo, vocês tentem acessar lá o pós-aula para fazer a atividade, porque essa atividade número 13 é justamente esse formulário, tá bom? Aí eu preciso saber se vocês estão conseguindo ou não, se conseguiram chegar no final ou não. Vamos ver se a internet que está ruim, se ninguém estiver conseguindo fazer, deve ser o sistema que não está aceitando. Mas se alguém conseguir fazer, significa que não é o sistema, né? Sobre essa questão aí que a Evelyn está falando aí, que não fica carregando 100%, eu acredito que ela esteja falando quando a gente entra na aula, que aí a gente vai lá e realiza a atividade, e aí quando a gente retorna lá para o início de novo, tá como se a gente não tivesse feito nada, fica zero. É isso, Evelyn? Não, ele não faz reabrir, como se o professor não tivesse terminado de carregar a pasta. Eu mostrei Deixa, lá no Zap para vocês verem. Ah, tá, agora lembrei. É exatamente mesmo, professor, não fica aparecendo.